Olá, como é bom mais um encontro para falarmos, meditarmos sobre a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de trazer um tema para a gente meditar, para que a palavra de Deus produza o que ela sempre produz, cura, né? Cura no nosso ser, na nossa alma. E o título da mensagem de hoje é Não Desanime. Não desanime. E eu vou usar 2 salmos para falar sobre isso. Mas antes disso, já começando a trazer esse tema tão importante para a gente, nós temos muita dificuldade para lidar com dor, com sofrimento, né? A gente muitas vezes não consegue entender porque a gente passa por isso. Isso gera muito desconforto, né? Nós queremos livrar logo daquela situação difícil que está nos angustiando. E quanto mais demora essa situação a passar, às vezes demora até anos, né? A gente tem uma tendência de nos sentirmos inferiores, de mal amados por Deus, né? E esses sentimentos, irmãos, eles vão ficando dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro do nosso psique, e, e vão trazendo essa tristeza, esse desânimo. Às vezes, sofrimentos que nós passamos no nosso passado gera medo que eles venham a se repetir. E existe um fator que a gente precisa sempre levar em consideração, que às vezes a gente fica tão psicológico que ignora esse fator, que é aquilo que a Bíblia fala em Efésios, né? Os dominadores desse mundo tenebroso, os espíritos malignos que trabalham para Satanás, que trabalham com medo, trabalham com desânimo no coração humano, é como se fosse a comida deles, para roubar a alegria, principalmente a alegria de um cristão. Que Neemias capítulo 8 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus declara que veio para nos dar vida abundante. E essa vida abundante vem por meio do Espírito Santo em nós, que é a fonte de toda alegria. Desânimo, medo, ele tem, além de produzir tudo isso que nós estamos falando, ele também tem a capacidade de produzir doenças psicossomáticas. Pessoas sofrem síndromes, angústia, depressão, e isso paralisa a vida da pessoa. E a gente fica num dilema, né? Que a fé, ela nos encoraja para prosseguir. E muitas vezes o medo, o desânimo nos paralisa, não deixa a gente sair do lugar. Algumas pessoas até acham que o medo é uma espécie de proteção contra uma experiência dolorosa que ela já sofreu no passado, que vai proteger de ela venha se sentir de novo isso no presente. E isso não é verdade, irmãos. Isso só gera apatia e só gera desânimo. Tudo isso acontece aqui, ó, dentro da nossa mente. Os nossos pensamentos. Nossos pensamentos errados levam a gente a cometer ações erradas. O livro de Provérbios tem uma frase, um versículo fantástico que diz que a palavra que nós proferimos, ou ela tem o poder de gerar vida ou de gerar morte. A palavra de um cristão, ela tem poder, ou para gerar vida ou para gerar morte. E muitas vezes, irmãos, nós temos que pregar a palavra de Deus para nós mesmos, para nos colocar para cima. Em situações que a gente está vivendo de medo, de desânimo, às vezes nós temos que dizer: Deus me ama, eu vou superar essa dificuldade, eu vou avançar. Chega de ser vítima do meu passado. Com a ajuda de Deus eu posso reconstruir meu futuro. Usar essa energia que tenta nos abater para buscar a presença de Deus em oração. Confiar que Deus vai nos dar força para confrontar o nosso medo, o nosso desânimo. Porque às vezes, irmãos, esse medo, esse desânimo é contagiante. Muitas vezes vem de pessoas que gostamos, inclusive. A filha do medo, se é que podemos dizer assim, a filha da insegurança. Não, perdão, a filha do medo é a própria insegurança, que produz também desânimo. A insegurança é um sentimento que vem quando a gente não se aceita, quando a gente julga que não somos aceitáveis, quando a gente julga que nós vamos fracassar
no momento mais importante e ser alvo de chacotas, de críticas. Ninguém nasce inseguro, né? Mas bastam alguns acontecimentos tristes, algumas experiências tristes para a pessoa achar que tem algo errado com ela. É aquele rapazinho, aquele adolescente que quer namorar a menina bonita da sala, mas tem espinhas no rosto, se acha feio, e tem um meninão mais bonito que está se aproximando dela e acha que não tem chance. É aquela menina de 9 anos que se culpa pelo divórcio dos pais. É aquele menino com déficit de atenção que numa escola comum não consegue ter um atendimento especial e com isso ele não consegue avançar. É um outro que sofre de um problema de gagueira e vai sofrer bullying na escola, e isso vai marcar a vida inteira. É uma esposa que de repente ama tanto o marido, é tanto dedicado ao marido, depois descobre que ele tem um amante e que vai abandoná-la dentro de pouco tempo. É aquele chefe de família que trabalhou 25 anos numa empresa, se dedicou tanto e agora é mandado embora e se considera muito velho para conseguir um novo emprego ou para arrumar um novo trabalho. Então, eu poderia dar uma lista aqui gigantesca, sem fim, de coisas na vida que produzem insegurança em nós. Satanás é o autor de todo medo e de toda insegurança, ele se alimenta disso. E ele deseja que eu e você nos sintamos desamparados, para que a gente não viva pela fé. Eu sei que a psicologia muitas vezes ajuda as pessoas em situações assim, né? Ela tenta fazer uma análise, uma psicanálise para que a pessoa vá lá na raiz daquele problema, muitas vezes visitando o seu passado para poder superar, mas às vezes as pessoas quando visitam o seu passado e suas experiências dolorosas, às vezes pioram no seu estado emocional, quando tenta remexer nisso. Às vezes também, irmãos, tem situações que a pessoa tem ótimos pais, colegas muito legais, mas mesmo assim se sente inseguras, porque dentro do seu secreto ela acha que pode ser rejeitada. Então, reparem, tudo isso, irmão, que eu estou falando, todo esse sentimento de insegurança, de desânimo, de medo, tudo isso advém desse poder terrível que tem dentro do coração humano chamado pecado. O diabo sempre vai querer que você fique insatisfeito consigo mesmo. O diabo sempre vai querer que você se compare às outras pessoas. Vide aí as redes sociais. Tem pessoas que cometem suicídios que não são aceitas numa rede social. Então, essas lutas emocionais, que tanto vindo da nossa própria alma, do nosso psique, ou vindo de fora, por meio de atuações espirituais malignas, né? Nós chegamos ao livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro tão honesto, irmãos, porque esses salmistas, eles rasgam a sua alma diante de Deus. Deixa eu pegar aqui rapidinho para você ver o Salmo do rei Davi, que é o Salmo 39. Eu vou ler 2 versículos, só para você ver o nível de angústia que ele estava passando ao escrever isso. Verso 12 e verso 13 do Salmo 39. Ele fala assim: Senhor, ouve a minha oração, escuta o meu grito de socorro, não seja indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Uma pessoa para escrever isso, irmão, ela está num estado emocional extremamente alterado, né? Então, ele vai a Deus, ele busca a Deus, porque ele sabe, no seu interior, que o amor de Deus é a cura para todas as feridas. O amor de Deus é a cura para todo tipo de abuso que a gente sofreu no nosso passado. O amor de Deus nos liberta da comparação, da competição com outras pessoas. Para que a gente seja o tipo de gente, o tipo de pessoa que Deus nos criou para que a gente seja. Mas muitas vezes, irmãos, a gente passa por sofrimento. E Deus permite que a gente passe por sofrimento muitas vezes.
C.S. Lewis, o grande teólogo inglês, ele dizia que o sofrimento é o megafone para que a gente, que nos ajuda a ouvir a voz de Deus. É porque quando você está sofrendo, passando por lutas, como esse salmista aqui está, você fica mais quebrantado, você fica mais sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. E aí eu vou trazer um outro salmo, um salmo belíssimo, Salmo 130, né? Que é um salmo, assim como várias orações nos salmos, né? São orações honestas, de pessoas que estão a emoção à flor da pele, lamentos. Esse Salmo 130, em particular, é um salmo de romagem, quer dizer, um salmo de romaria, quando o povo judeu ia em romaria em direção ao templo, ele ia cantando, clamando esse salmo, porque estavam passando por muita dor, por muito sofrimento. Eu amo a Bíblia, meus irmãos, porque a Bíblia é muito honesta, ela é muito transparente em trazer esses sentimentos que os homens e as mulheres de Deus passaram, passam e ainda vão passar. São pessoas que estão retratadas na Bíblia, são pessoas igual a nós. Pessoas que passaram por dores, por sofrimentos, por perseguições terríveis, que geraram clamores, que geraram conflitos interiores, que geraram angústias no seu coração, que geraram até depressão. Muitas vezes provocado por terceiros, muitas vezes provocado por espíritos malignos. Jó é um exemplo claro. Satanás veio para destruir a vida dele. Tanto Jeremias quanto Jó passam por situações tão difíceis que os dois, em momentos diferentes das suas vidas, eles clamam: maldito o dia que eu nasci. Maldito o homem, o varão que foi avisar para o meu pai que tinha nascido um menino, um varão. Maldito. Por que ele clama isso? Por que ele fala isso? Porque nós somos seres humanos, irmãos. Nós somos seres frágeis. E muitas vezes os salmistas não entendem, ao escrever os salmos, por que eles estão passando por isso. O Salmo 73, então, o salmista ele fica revoltado porque ele que buscava Deus, ele que tinha temor de Deus, olhava para um vizinho que não queria saber de Deus, que ele chamava de ímpio, e o camarada não tinha nem resfriado. Então, repare, irmãos, como esses sentimentos são comuns, eles atravessam séculos. É a natureza humana, né? E o Salmo 130, ele é profundamente maravilhoso, porque ele traz isso. Vamos ver juntos. Vamos ler os dois primeiros versos, olha só. Salmo 130. Das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Olha só, ele está falando das profundezas. Que profundeza é essa, irmão? Da profundeza do mar? Da profundeza da terra? Não, da profundeza do ser dele, do psique dele, lá no fundo da sua alma. Ele está fazendo um clamor lá do fundo da alma para Deus, é um grito de angústia a Deus. É a mesma coisa que a gente leu no Salmo 39. Ele falando, a gente não sabe quem é o autor do Salmo 130, né? Não, a Bíblia não diz quem é o autor. Mas ele está falando assim: escuta, meu paizinho, escuta, meu Deus, a minha oração. Eu não tenho ninguém para recorrer. Eu só tenho a ti. Homem nenhum pode me ajudar. Mulher nenhuma pode me ajudar. Ser humano nenhum pode me ajudar. Remédio de tarja preta nenhum pode me ajudar. É somente a ti. Então o salmista está indo à fonte de consolo. Sabe por quê, irmão? Porque a graça de Deus sempre, sempre, sempre está disponível para nós. Sempre. Ela sempre está disponível. Sempre, sempre, sempre. Em qualquer situação. Em qualquer situação. Para que você não seja vítima do medo, não seja vítima do desânimo, não seja vítima da insegurança. A graça de Deus abre nossos olhos espirituais para que a gente não coloque a nossa confiança em coisas frágeis, falsas. Muitas pessoas confiam no dinheiro, na sua posse, na sua renda, no seu emprego
maravilhoso que paga altos salários, nos seus bens, no seu poder político, na força da sua saúde. Tudo isso é transitório, irmãos. Nada disso permanece. Aquilo que o apóstolo Paulo fala, não fixe os olhos naquilo que você está vendo, na carta aos Coríntios, porque o que você está vendo é transitório. Fixe os olhos naquilo que você não vê, porque o que você não vê é que é real. E a fé, ela se baseia naquilo que a gente não vê. A fé não é mental, a fé é espiritual. É Deus trabalhando no nosso espírito, é o Espírito Santo ministrando no nosso espírito, para que ele ministre na nossa mente e a gente possa ter uma mente esclarecida e receber o poder de Deus. Paulo, quando ora lá na carta aos Efésios, capítulo 3, ele fala: rogo pelas misericórdias de Deus, que mediante pela graça de Deus, pelo poder de Deus, que ele ministre no seu homem interior por meio do seu espírito, para que você receba poder vindo de Deus, poder mental, poder emocional para passar por qualquer tipo de situação, irmãos. Então, digamos assim, a graça de Deus, ela então abre meus olhos numa situação de dor, de desânimo, para que eu não coloque uma falsa esperança, para que eu me firme na fé e que eu não tenha, queridos, uma coisa muito comum e que causa tanto sofrimento: criar uma falsa imagem de mim mesmo, né? Basta você ver aí os Instagrams da vida, os Faces da vida, que como as pessoas criam falsas imagens. Até a própria imagem física, ela é maquiada, né? Essa dificuldade de se aceitar como nós realmente somos. Então, esses dois primeiros versos que ele está clamando a Deus, eu tenho algumas verdades espirituais. A primeira verdade, para que eu não desanime, é que nós somos seres incompletos. Somos seres humanos. Nós temos que andar com uma plaquinha em obras. Estamos muito longe da imagem de Jesus Cristo. Estamos caminhando. O apóstolo Paulo fala: prossigo para o alvo que é Cristo. Um dia nós seremos como ele é. É uma promessa bíblica. Mas aqui nesse mundo estamos muito longe da imagem de Jesus, que Jesus Cristo é. Então nós somos seres incompletos. Então muitas vezes pregações que diz você nasceu para ser cabeça, né? Não para ser caldo, você não tem que ficar doente, você é um campeão de Deus, muitas vezes está mascarando ou não está dando o apoio necessário na hora da dor e do sofrimento. Porque na hora da dor e do sofrimento é que nós vamos ver quem nós realmente somos. Somos frágeis. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro, nós podemos trincar no meio de uma situação de sofrimento. Por quê? Às vezes a gente passa por uma situação de luto e esse luto dura anos. Não deveria, né? Não deveria. Porque às vezes a gente não sabe nem chorar. Quando, na época da Palestina bíblica, na época de Jesus, haviam as mulheres carpideiras, que eram contratadas. Quando havia um falecimento numa família, contratavam essas mulheres. Elas nem conheciam o defunto que estava ali. Elas iam na casa da pessoa, olhavam para o defunto e começavam a chorar, para que aquele choro que elas estavam tendo ali provocasse uma catarse espiritual, abrisse o coração da família e a família chorasse pelo aquele morto. Para quê? Para que aquilo fosse um processo de luto, para que aquele luto não demorasse muito tempo, irmãos. Tem pessoas que perdem entes queridos, perdem pai, perdem mãe, perdem filho, e o luto não vai embora. O medo fica ali, fica o tempo todo. Então, irmãos, nós somos assim. O pecado fez isso com a gente. A gente sofre angústia, a gente sofre frustração, complexos. E o salmista está mostrando o caminho. Descarregue tudo em Deus. Das profundezas eu clamo em ti. Seja honesto com Deus. O rei Davi rasgava o coração diante de Deus.
Não tinha papa na língua, não. Às vezes ele falava: eu não entendo porque eu estou passando por isso. Esses inimigos estão fazendo isso comigo, Senhor. Detona essa galera, Senhor. Não permita que eles façam isso comigo. Davi não saía da presença de Deus até fazer essa catarse, expulsar aquele pus da insegurança, do medo e do desânimo. E hoje nós estamos numa situação muito melhor que a do rei Davi. Como cristãos, nascidos de novo, conhecedores da palavra de Deus, com a presença do Espírito Santo em nós, mesmo assim, na situação melhor, a gente se reprime, a gente faz um auto-bullying em nós mesmos. Tenha vergonha de passar por dor e sofrimento, irmãos. Faz parte. Se você tiver uma pessoa de confiança, um irmão de confiança, abra o coração. Precisamos, às vezes, falar, pedir apoio. Senão a gente vai criando alguns mitos evangélicos, que muitas vezes são estimulados do próprio púlpito de uma igreja. Crente não sofre depressão. Mentira. Sofre. A Bíblia diz que sofre. Elias, o grande profeta de Deus, entrou numa caverna e queria morrer porque estava tendo uma crise de depressão. Jonas, o profeta de Deus, ficou deprimido e quis morrer. Ah, crente não fica doente. Mentira, fica sim. Fica. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas: durante a minha doença vocês me deram apoio. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas: eu estou escrevendo essa carta com letras muito grandes, porque talvez ele estava doente da vista. Lá aos Filipenses ele fala outra coisa fantástica, que ele teve coisas fantásticas, revelações fantásticas de Deus, perdão, em Coríntios, 2 Coríntios, subiu até o terceiro céu, viu coisas inefáveis, coisas fantásticas, mas para que ele não se ensoberbecesse, foi colocado um espinho na carne dele, a gente não sabe que espinho era esse. Ele diz que era um mensageiro de Satanás que os esbofeteava. Não sabemos se era uma doença, se era outra coisa qualquer. Mas aquilo causava um sofrimento no apóstolo. E ele falava, 3 vezes pediu ao Senhor para que me tirasse isso. E Jesus falou para ele: não vou tirar, Paulo. Por que eu não vou tirar? Porque quando você se sente fraco, o meu poder se manifesta mais em você. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo fala: dou glória a Deus pelas minhas fraquezas. Então, irmão, a gente precisa entender isso. Nós somos seres humanos. O pecado fez isso com a gente. Ah, o crente não tem complexo de inferioridade. Como não tem? Moisés, o grande libertador de Israel, quando Deus chama ele, ele fala: não, não chama a mim, não. Eu sou gago, tenho dificuldade de falar, manda outra pessoa. O anjo aparece para Gideão: ô valente de Deus. Valente? Eu não. Eu sou o mais fraco da minha família, a minha família é a mais fraca da tribo, e a minha tribo é a mais fraca de todas as tribos de Israel. Então, irmãos, o que a gente precisa entender é o evangelho do Cristo, quando Jesus fala: sem mim nada vocês podem fazer. Então, irmãos, a nossa fraqueza, o poder de Deus vai se manifestar, vai se aperfeiçoar. Então, é o momento de você pregar para você quando você estiver desanimado. Nós podemos cair, mas o levantar sempre é de Deus. Sempre é de Deus. E a segunda verdade desses 2 versos do Salmo 130, para que eu não desanime, eu preciso ter uma atitude lúcida, saudável, que é aquela que Jesus fala no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 6. Entre, abra a porta do seu quarto e ore em secreto ao Pai, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Quantas situações, irmãos, que eu já passei na vida, dificuldades terríveis, situações que eu não vi saída. Não vi saída. Uma vez eu passei por uma situação tão difícil, não convém relatar aqui. Eu estava ainda na Marinha, que quando eu, aquilo de repente ia me levar para uma situação horrível. Eu não tinha ninguém para orar, nenhumas pessoas que eu pudesse abrir o coração. Eu entrei num depósito, abri a porta, fardado ali mesmo, fiquei de joelhos naquele depósito, falei: Senhor, por favor, me livra dessa situação. Me dê a vitória sobre isso. Você sabe que o meu coração não fez nada disso. E Deus me deu uma vitória fantástica, irmãos.
fantástica, totalmente milagrosa naquela época, naquela situação. E tem sido assim. E tem sido assim. Eu estou falando algo que eu vivi. Eu estou transmitindo para vocês, talvez com um irmão mais velho, transmitindo isso para você. Sabe por quê? Deus não resiste a um coração contrito. Ele abre os braços dele, amorosos, para nos envolver. Agora, o consolo de Deus não significa que eu vou receber uma solução naquela hora, talvez não. Mas eu vou receber a força e o poder para enfrentar aquele problema, para continuar na luta. Às vezes, o mecanismo da batalha é mais importante que a própria vitória em si, irmãos. E enquanto isso, a gente precisa, como diz Provérbio 15, diz que o coração alegre faz o rosto ficar formoso e a tristeza da alma abate o espírito. E isso é uma verdade, irmão. Certa feita eu conheci uma senhora numa igreja, muitos anos, e ela era mãe de uma senhora casada que era muito alegre, muito simpática, era diaconisa dessa igreja. Mas a mãe dela ela entrava na igreja com a cara de desânimo, com a cara de fechada, como é que não estivesse com ódio do mundo. Ainda diziam que aquela senhora era cheia do Espírito Santo. Eu falei, bom, tem alguma coisa errada, porque o Espírito Santo produzia alegria. Pouco tempo depois, essa senhora teve um problema de um AVC, ficou na cama durante muito tempo, meu irmão. Por quê? Porque isso abate o corpo, abate a nossa saúde, mágoas no coração. E naquele mesmo período, tinha uma senhora que trabalhava como faxineira no prédio que eu morava, e ela era muito simpática, ria o tempo todo, mas a vida dela não era fácil. Nós soubemos que ela tinha uma filha que nasceu paraplégica. Tem que imaginar, irmão, uma faxineira ganha um pouco, talvez um salário mínimo, tendo uma filha assim, e algumas pessoas, a gente soube, ajudavam com fralda geriátrica para sua filha, mas eu nunca vi aquela mulher se queixar. Nunca vi ela de mau humor. Certa feita ela me chamou, falou, seu Wagner, o senhor tem um aparelhinho de pressão para medir a minha pressão? Eu fui medir a pressão dela é altíssima. Falei, só tem que tomar o remédio. Ela foi ao médico, vê isso. Não, eu vou. Mas sempre sorrindo, irmãos. Sempre feliz, sempre sorrindo. Ela encontrava forças em Deus para vencer aquelas dificuldades todas. Então, um semblante alegre, sorrir na dor, não significa que vai resolver o seu problema, mas vai trazer uma força, vai abrir um canal para o Espírito Santo agir. Palavras que a gente, se ninguém fala para a gente, fala para você. A Bíblia diz que palavras são como maçãs de ouro em bandejas de prata, irmãos. Que coisa fantástica. Palavras que você fala te colocando para cima. Então, situação de dor que você estiver passando, se não tem ninguém para te animar, anime você próprio, baseado que você é amado por Deus. Fale a palavra de Deus para você. Mas vamos continuar o Salmo 130? Vamos lá, verso 3 e 4, ele fala assim: Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Olha que coisa fantástica, irmãos. Terceira verdade para você não desanimar é que o poder de Deus em nós nos habilita a confessar nossos pecados. Tem um vídeo chamado Confissão, convido você a assistir no nosso canal. Confessar pecados e clamar pelas misericórdias de Deus. Fazer essa catarse diante de Deus. Poder fazer isso na presença de Deus. Provérbio 28 fala: aquele que encobre suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e as deixa alcança a misericórdia. Então o salmista aqui, ele está sabendo quem é Deus. É o Pai da misericórdia. E hoje nós estamos numa situação privilegiada porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Não importa o que você fez, irmãos.
O sangue de Cristo abriu o acesso ao trono de Deus, pelo único e verdadeiro caminho que é Cristo. Toda a punição de pecados Deus lançou na cruz do Calvário sobre Jesus. Satanás o tempo todo trabalha para que você continue numa vida de pecado, para que você se culpe, porque ele sabe que isso traz morte e destruição. Enquanto que você confessa e se arrepende, você é liberto. Confissão e o perdão de Deus nos liberta da culpa. Que atos que a gente cometeu. Ah, pastor, você não sabe o que eu fiz. No passado eu fiz um aborto. No passado eu prejudiquei alguém. Eu destruí uma vida. Irmãos, o teu passado ficou na cruz do Calvário. Os traumas do passado, lance na cruz. Porque à medida que você confessa, à medida que você abre o coração de Deus, você vai gerando também temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Chore diante de Deus. Suas lágrimas derramadas são orações líquidas. Tudo isso faz parte do processo de libertação. Jesus fala: bem-aventurados que choram, porque deles é o reino de Deus. Se a gente não entende isso, irmão, a gente vai estar sempre se culpando por dores, por tragédias que aconteceu conosco, ou que a gente, sem querer, numa época ruim da nossa vida, nós cometemos. Nós vivemos num mundo mau, num mundo de pecado. Ah, eu me culpo por meu casamento ter acabado. Ah, eu me culpo porque eu eduquei meu filho errado, hoje ele está nas drogas. Ah, eu me culpo por causa de fraco. Não, irmãos. Culpa fica na cruz do Calvário, porque nós somos seres incompletos. E Deus sabe disso. E Deus é Pai de misericórdia, não é para você sentir culpa. Vamos continuar. Verso 5 desse salmo lindo. Eu espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Olha o que ele está falando aqui. Quarta verdade para que você não desanime. Esperar no Senhor. Saber aquietar seu coração, irmãos. Confiar na palavra. Que Deus tem zelo para cumprir a sua palavra. Eu me lembro naquela época que houve aquele tsunami no Japão, alguns anos atrás, a imprensa mundial ficou impressionada com a atitude dos japoneses, que passaram por aquela tragédia, todos calmos, todos trabalhando ali para reedificar tudo, não havia gritaria, não havia desespero. Eu sei que o povo passou já por muito sofrimento, né? Seus avós, seus pais passaram pelas guerras, e isso marca a índole de um povo, né? Mas isso é uma lição para nós, irmãos. Saber que o Espírito Santo pega cada sofrimento, e cada dor e transforma num adubo para o nosso crescimento. Isso faz a gente ser mais humilde. Isso vai dando a consciência que sem Cristo não somos nada. Quando você espera no Senhor, no meio de um sofrimento, de uma dor, você fica mais maduro espiritualmente. Você fica mais sensível. Seu crescimento espiritual aumenta. Seu coração fica mais compassivo com o sofrimento alheio. Você fica mais manso, você tem mais empatia pelo próximo. E sabe por quê, irmão? Que a Bíblia fala que Jesus, por ser Deus, nunca conheceu o sofrimento. E quando ele encarnou, ele aprendeu o que era sofrer. O livro de Hebreus fala isso. Para que ele fosse o sumo sacerdote. E o livro de Romanos diz que ele está à direita de Deus e intercede por nós. Porque ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é padecer. Ele sabe me consolar por meio do seu Espírito. Feche a porta do seu quarto. Não tem orações absurdas diante de Deus, irmão. Deus não vai te punir. Deus vai só te abraçar e vai te dar força para você avançar. E você se liberta dessa autopiedade destrutiva, maligna, que paralisa a sua vida. Versos 6 e 8, para encerrar esse salmo lindo. Fala assim: espero pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel. Põe o teu nome, em vez de falar Israel, põe o seu nome. O meu é Wagner, né? Então eu ponho assim: ponho a minha esperança no Senhor, ó Wagner, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio vai redimir o Wagner, redimir você de todas as suas culpas. Isso é lindo demais, irmãos, é lindo demais, lindo. É a última verdade que eu queria compartilhar com vocês.
para você não desanimar, é que qualquer sofrimento que você está passando vai passar. Ele está falando da sentinela, né? Que espera, está de noite, espera o dia amanhecer. Eu me lembrei, quando li esse verso, eu servi em muitos navios da Marinha, né? Da Marinha de Guerra, e a gente dava serviço como oficial do passadiço no horário de 4 às 8 da manhã. Então, às vezes, acordavam a gente 3 horas da manhã, já preparando a gente para assumir o serviço. E eu me lembro que no mar, à noite, você não enxerga nada. Você só tem a tela do radar ali para ver se tem algum navio perto. Em regiões que tem muito tráfego de navio, é um estresse constante você ali, vendo a proximidade do navio. Na Antártida, várias vezes, navegando naquela região, tinha vários icebergs flutuando que poderiam causar desastre. E de noite você não enxerga. Você só olhava a tela do radar. Mas quando o dia amanhecia, e o sol começava a nascer, e você olhava, tudo ficava mais claro e você via que aquele perigo não estava tão perto, que aquele medo não era tão grande como tu parecia. Então, ele está falando, eu espero por ti, Senhor, como a sentinela espera pelo amanhecer, para que esse medo, esse desânimo não venha me consumir. A minha dor vai passar. É tolo aquele que busca prazer imediato em sexo, em álcool, em orgias, em qualquer que seja, que troca de esposa ou troca de cônjuge como se estivesse trocando de camisa, porque isso não nos livra da dor e dos sofrimentos. Pelo contrário, isso aumenta. Vai passar. Sabe por quê, irmão? Sabe por que vai passar? E eu vou falar, encerrando já essa mensagem, uma frase que talvez você não goste muito. Tá? Sabe por que vai passar? Porque primeiro, a vida que nós temos é emprestada. Deus emprestou para gente. Pertence ao Senhor. Segundo, nós estamos aqui nesse mundo não é para ser feliz. Olha só, irmão. Que coisa dura, pastor. É verdade. Nós estamos aqui nesse mundo não é para ser feliz, mas sim para refletir a glória de Deus. Exatamente isso. Jesus Cristo foi um homem de dores que sabia o que era padecer e nós estamos sendo semelhantes a Jesus. Quando das profundezas do meu ser, no momento de dor, desânimo, de medo, eu clamar ao Senhor, tudo isso que nós falamos aqui, Deus vai fazer de mim um Iron Man. Já viu aquele Iron Man espiritual? Aqueles camaradas que andam 120 quilômetros de bicicleta, nadam 3 quilômetros, correm não sei quanto. Os caras têm uma resistência tremenda para enfrentar a dificuldade. É isso que Deus vai fazer comigo e com você. Fazer de nós Iron Man espirituais, que não desanimam no meio do sofrimento, no meio da prova. É isso, é isso. Clame das profundezas do seu ser. Que Deus abençoe você ricamente, irmãos, com essa palavra. Que essa palavra produza vida no seu coração. Amém? Até o próximo encontro.